Da nossa apresentação é uma operação que ocorre rotineiramente no mercado financeiro, que são as operações compromissadas. Então, as operações compromissadas, elas são definidas pelo Banco Central como operações de venda ou de compra de títulos com compromisso de recompra ou compromisso de revenda dos mesmos títulos em uma data futura, que seja anterior ou igual à data de vencimento desses títulos. Então, é assim que o Banco Central define operações compromissadas que são rotineiramente realizadas no mercado financeiro. Mas veja, essas operações, em essência, representam um empréstimo que uma instituição faz a outra instituição com um lastro ou uma garantia que é representada por um título público ou um título privado. Título público esse que usualmente são títulos de emissão do Tesouro Nacional. Então, esta operação nada mais é do que uma operação de empréstimo, em que se empresta dinheiro de uma instituição para outra e se dá em garantia um título. Vamos ver como é a mecânica dessa operação e também como é que são afetados os ativos e passivos das instituições que tomam parte dessas operações compromissadas. Então, veja, essa operação vai, dentro da mecânica das operações compromissadas, unir um comprador e um vendedor. Note que o comprador é o emprestador do dinheiro e o vendedor é o tomador do dinheiro. Então, esta operação inicia-se com o comprador entregando recursos ao vendedor. Essa entrega de recursos e a posterior, e a concomitante, melhor dizendo, entrega dos títulos por parte do vendedor, ela ocorre no Selic, que é um serviço de liquidação e custódia dos títulos públicos, ou, no caso de títulos privados, no CETIP, né, que é uma empresa que faz aí o registro das operações que são negociadas aí com títulos privados. Então, estas operações, elas são registradas e controladas num organismo Selic, quando tratamos aí de títulos públicos. Então, vamos ficar num exemplo aqui, pensando nas operações que são conduzidas no Selic e com títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional. Vamos notar que tem pequeninas diferenças quando essa operação é feita com títulos privados. A principal diferença diz respeito ao momento da liquidação financeira da operação. No Selic, a liquidação financeira é feita em D0, ou seja, no próprio dia da operação. No CETIP, por outro lado, as liquidações são feitas em reserva bancária sempre no dia seguinte ao da operação. Mas, tirando esses efeitos, as operações são realizadas de maneira análoga. Então, o comprador, nesse momento da operação, registrou a sua operação no Selic, o vendedor registra também, e o Selic, então, processa essa operação, com o comprador entregando o dinheiro, os recursos ao vendedor, e o vendedor entregando os títulos ao comprador. Então, lá no Selic, quando o comprador e o vendedor registram as operações, o Selic vai, transfere da reserva bancária do comprador os recursos para a reserva bancária do vendedor. E, por sua vez, transfere os títulos da conta do vendedor para a conta do comprador. Obviamente, fica vinculado esse título à operação
de recompra, revenda. Então, isso aconteceu no dia da operação. Foi o dinheiro para o vendedor, foi o título para o comprador. Na data do vencimento daquele compromisso, muitas operações são realizadas com um prazo de um dia, né? Mas podem ter também um prazo superior a um dia. Então, no dia do vencimento, que pode ser o dia seguinte ou outro dia posterior, a operação vai se inverter. Note que o vendedor é o devedor, é o tomador do empréstimo, e o comprador é o emprestador. Agora, o fluxo de grana é o contrário. O vendedor vai devolver os recursos para o comprador do título. Essa devolução é feita, obviamente, acrescida dos juros que foram pactuados. Então, lá, quando da contratação, foi pactuada uma taxa de juros. Então, esta devolução do recurso é devolvido com os correspondentes juros. Então, o Selic transfere da reserva bancária do vendedor para a reserva bancária do comprador, que foi o emprestador, que é o credor da operação. Por sua vez, tira os títulos da reserva do comprador e devolve para a reserva do vendedor, e assim a operação se encerrou. Note que, do ponto de vista contábil, o comprador, que foi o emprestador, ao realizar a operação, teve um ativo. Esse ativo, como ele é vinculado a uma operação compromissada, nós chamamos de revendas a liquidar. E o vendedor que tomou o dinheiro emprestado tem um passivo, e esse passivo nós denominamos de recompras a liquidar. No dia seguinte, essa operação é desfeita, o vendedor volta a ter o título e o comprador volta a ter o seu dinheiro, encerrando, então, aquela operação. Essa é uma operação, então, como eu disse, mais uma vez, que ocorre rotineiramente no mercado, e ela ocorre, é importante que nós entendamos, por dois motivos. O primeiro dos motivos que explica a existência dessas operações é a questão de liquidez de cada uma das instituições. Ao longo do dia, as instituições vão negociando, vão recebendo depósitos à vista, vão recebendo pagamento de operações, tem que transferir recurso para o Tesouro Nacional por conta aí dos recolhimentos tributários. Então, as instituições vão tendo a sua reserva bancária movimentada. Quando chega ao final do dia, essas instituições podem ter ganho reserva bancária, ganho dinheiro, então tenham dinheiros disponíveis, ou, por outro lado, tenham perdido recursos na compensação, estejam precisando de dinheiro na sua conta de reserva bancária. Então, nós vamos ter instituições com necessidades opostas. Instituições que têm dinheiro disponível, têm liquidez, instituições que falta essa liquidez, falta dinheiro para fechar o seu caixa. Então, aí realizam essas operações compromissadas para que, então, o seu caixa seja coberto e, por outro lado, quem estava superavitário, que destinou esse dinheiro e vai ter uma remuneração pela aplicação lá através das operações compromissadas. Então, um dos motivos é a liquidez que cada uma das instituições tem. Por outro lado, essas operações também são um instrumento de política monetária. E, neste caso, a contraparte das instituições é o Banco Central. Então, o Banco Central vai entrar como contraparte, né? Comprando com compromisso ou vendendo com compromisso, como um instrumento de política monetária. Então, como a instituição vê a liquidez do seu caixa e realiza a operação
para acertar a liquidez do seu caixa, o Banco Central vê a liquidez do sistema. Se há recursos suficientes no sistema, se o sistema tem recurso sobrando ou tem recurso faltando. Então, para administrar o volume de recursos à disposição do sistema econômico como um todo, o Banco Central, então, realiza operações compromissadas como uma forma de política monetária. Então, o Banco Central, aí, nesse caso, é a contraparte. As operações fechadas pelo Banco Central, via de regra, elas procuram trazer as taxas as taxas das operações para aquelas que foram determinadas pelo Copom. Então, isso são as operações compromissadas. Alguns pesquisadores, alguns economistas renomados viram em alguns momentos aí da nossa história, principalmente aí no entorno de 2016, 2017, essas operações compromissadas sendo utilizadas também como uma forma de política fiscal, né? Naqueles momentos, havia um desequilíbrio fiscal muito grande, que o governo gastava muito mais do que arrecadava, e a taxa de juros foi tornada artificialmente mais baixa. Então, o Tesouro Nacional não encontrava comprador para os seus títulos. Então, recorria ao Banco Central, esses títulos eram colocados na carteira do Banco Central, que via operações compromissadas, e aí, com prazos de 2, 3 meses, colocava esses títulos no mercado financeiro como um todo. Então, num breve momento lá, identificado aí por alguns economistas, ele foi utilizado também com viés de política fiscal. Mas, via de regra, o motivo da existência da operação compromissada é a liquidez de cada uma das empresas individualmente e a liquidez do sistema como um todo. Então, isso motiva a existência das operações compromissadas. Então, por isso, eu agradeço aí e espero que tenha ficado claro tanto a mecânica dessas operações compromissadas e o que as motiva, e tenha uma pálida ideia aí de como funciona isso no balanço das instituições, lá no seu ativo e passivo. Muito obrigado